noite, pessoal. Boa noite. Tem um grupinho ainda que eu não cumprimentei, né? Mas espero que estejam bem. Hoje nós vamos dar continuidade aqui no estudo. Hoje vai ser o pastor Calixto, né? Já voltou de viagem para poder trazer, né? Mais uma vez a palavra de Deus para nós. Mas antes da gente começar, vamos fechar nossos olhos e falar com nosso Deus? Vamos orar? Pai querido, Senhor, muito obrigado, Pai, por esses momentos que nós estamos aqui, sempre buscando cada dia mais conhecer sobre Ti, sobre as Suas verdades. Nesse momento, Pai, Teu Espírito Santo possa estar pairando aqui sobre nós, nos fazendo, Pai, compreender mais esse tema. Que o Senhor possa estar abençoando o pastor Calixto, Pai, use ele como instrumento em Suas mãos, para que ele possa trazer essa mensagem de uma forma que nós não somente aprendamos, mas que nós possamos colocar em prática na nossa vida. Amém. É isso que eu te peço e agradeço, por amor de seu Filho amado Jesus. Amém. 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 Pastor Calixto. Boa noite a todos. Boa noite. Já tinha dado boa noite no varejo, agora no atacado, né? Estamos de volta com muita alegria para estudar mais um tema muito importante da Palavra de Deus. Amém. E aqui fala sobre a Igreja de Deus. E aqui menciona sobre a importância de nós fazermos escolhas. Na vida, a nossa vida é pautada por escolhas. E as nossas escolhas afetam o nosso destino. Você concorda? Sim. Afeta o nosso destino. Para o bem ou para o mal, mas afeta as escolhas que nós tomamos na vida. E nesse tema, então, aqui, para descobrirmos a Igreja de Deus, nós fazemos escolhas sobre que igreja é esta. Existem milhares de religiões. E cada uma você vai observar que quem está lá vai dizer que é a melhor que tem, que existe. Mas, independentemente do que cada um fala, o que a Bíblia fala sobre a Igreja de Deus? Então, para nós entendermos esse tema, nós vamos para o Apocalipse, no capítulo 12. Apocalipse capítulo 12, aqui vem falando sobre assim, um tema bem esclarecedor, bem amplo e importante para a nossa vida. O Apocalipse não deixa ninguém em cima do muro. Você já percebeu isso? Ninguém fica em cima do muro. Se quer seguir a Deus, ele apresenta o caminho com bastante segurança. E no capítulo então 12, vamos começar aí com o verso 1. Vamos fazer uma análise aqui do texto, né? Vamos comigo? Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Como nós já dissemos em outros momentos, que o Apocalipse está bastante carregado de símbolos. Porque se na época a perseguição ao cristianismo era muito grande, e se fosse falado claramente os fatos, se fosse declarado de forma bem clara e literal, o Apocalipse não teria chegado em nossa mão. Os inimigos da verdade teriam destruído o Apocalipse. Mas a própria Bíblia dá também a direção, dá a interpretação do texto. E aqui começa dizendo que houve um grande sinal no céu, a saber, que sinal que o profeta viu? Uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Estou repetindo porque agora nós vamos a compreensão do texto. Como nós compreendemos esse texto? Mulher na Bíblia, quando se fala em símbolo, né? Trata-se da Igreja de Deus, da Igreja de Deus, ou mulher igreja. A mulher vestida de sol quer dizer a Igreja de Deus, vestida de Cristo, Cristo sendo o sol da justiça, iluminando a igreja, dirigindo sua igreja, seu povo, certo? E também fala da mulher prostituta na Bíblia, Apocalipse 17. Aí já se refere a quê? A igreja confusa, a igreja falsa, que não tem todas as verdades que precisam ter da palavra que a palavra de Deus nos mostra, tá bem? Então, aqui fala ainda essa mulher vestida de sol, vestida de sol com a lua debaixo dos pés.
o que significa esta lua debaixo dos pés? Aqui representa o simbolismo. A lua não tem luz própria, tem? Não. Então, assim também, esse simbolismo aqui mostra a lua debaixo dos pés, é o sistema sacrificial do Antigo Testamento que apontava para Jesus. Não ofereciam no Antigo Testamento os cordeirinhos, não matavam o cordeirinho, e aquele cordeirinho tinha poder salvífico? Não, mas tinha que oferecer o sacrifício a si mesmo? Tinha. Por quê? Porque esse sacrifício representava, né, ou apontava para o sol, para Jesus, que é o sol da justiça. Vocês estão entendendo? E aí menciona também que tinha o que mais aqui? Uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. O que representam então esta coroa de 12 estrelas na cabeça? Os 12 povos. Representa os 12 patriarcas, né? Os 12 patriarcas, os filhos de Jacó, né? E representa também a igreja apostólica, que quando nasceu tinha ali 12 apóstolos também. Tem essa representação, tá certo? E o texto então aqui vai dar a resposta, faz a pergunta, né? Que grande sinal João viu no céu? Uma Mulher vestida de sol, né? E então vamos à pergunta 2. Que outro grande sinal João viu? Agora no verso 3. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Muito bem. Então esse dragão vermelho, quem é ele? Será? O verso 9 vai falar que é ele mesmo, viu, irmã? Verso 9, olha só. E foi expulso o grande dragão, o verso 9 do mesmo capítulo, né? A antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então aqui dá uma definição bem clara que o João viu esse outro sinal. O primeiro sinal que ele viu foi de quê? Repetindo aí, só para ver se vocês estão me acompanhando direitinho. Viu vestida de quê? Representando o quê? Qual a igreja? A igreja de Deus, a igreja verdadeira, o sol da justiça, Cristo Jesus ali, né? Ela estava vestida de Cristo. E também falou sobre os sistemas do sacrifício do Antigo Testamento e tal. Falou sobre aqui os apóstolos que estavam presentes, os patriarcas, né, no Antigo Testamento. E depois ele disse que viu outro sinal, agora o oposto da igreja verdadeira. Estão me entendendo? Oposto ao sinal que ele viu da igreja verdadeira. E agora ele fala que viu um grande dragão, um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, né? 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas, né? Tá bem. Então, o que significa isto? Ele vê aqui esse dragão, que é o próprio Satanás, e também ele fala as características desse dragão, de Satanás. E as características de Satanás que apresenta aqui, mais à frente um pouquinho, nós vamos ver que são as mesmas características que falam sobre a igreja de Roma. A igreja que se chama besta do Apocalipse, poder romano, tem as mesmas características. 7 cabeças, 10 chifres, e aí na cabeça 7 diademas, todas as características da igreja romana. Aqui nós vamos ver. Mas enquanto nós estamos falando desse dragão, olha o que aconteceu. Verso 4, vamos comigo? A sua cauda arrasta a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Olha quanta coisa nós vemos aqui. Então aqui diz que esse dragão tinha uma cauda, tá certo? E essa cauda arrasta, né, quanto das estrelas dos céus? A terça parte.
Então, o que significa cauda? A cauda, de acordo com Isaías capítulo 9, verso 15, pode anotar aí. Isaías 9, 15 fala que o varão de respeito é a cabeça, e o profeta que profere a falsidade é a cauda, ou a falsidade ou a mentira. Outra tradução diz: aquele que professa a mentira é a cauda. Pode pôr Então, falsidade, né? Que significa? Significa mentira, falsidade. Está bem por aí. Então, Satanás, aqui está querendo dizer, com a sua falsidade, com a sua mentira, conseguiu arrastar quanto do céu? Terça parte. A terça parte das estrelas do céu. Em Apocalipse capítulo 1, verso 18, fala que as estrelas são anjos. Tá? Apocalipse 1,18 diz: estrelas são anjos. Então, traduzindo isto, como traduz? Então, o dragão, com a sua mentira, sua falsidade, arrastou a terça parte dos anjos do céu. É isso que o texto está querendo dizer. E isso aconteceu ou não aconteceu? Sim. Isso aconteceu. Vocês estão entendendo? Então, vamos à resposta aqui, da número 2. O que diz aqui? Que outro sinal ele viu? Um dragão. Dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres E nas cabeças 7 diademas. e 7 diademas nas cabeças. Muito bem. Agora, vamos para o verso 4. Verso 4 eu já li, né? A sua cauda arrasta a terça parte das estrelas dos céus, as quais lançou para a terra. E o dragão, agora segue o texto, né? E o dragão se deteve em frente de quem? Da mulher. Mulher quer dizer o quê? Igreja. Então o dragão se deteve em frente de quem? Da igreja. Qual igreja? A igreja vestida de sol, a igreja de Deus, a igreja verdadeira de Deus, tá certo? Então aqui está evidente, né, mostrando a intenção do inimigo. Então ele se deteve em frente da igreja de Deus, que estava para dar a luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Quem é esse filho? Jesus Cristo. Então Satanás ficou numa postura de guerra, de batalha para destruir Jesus quando ele nascesse. E vocês sabiam que Maria caminhou de Nazaré até Belém, onde o menino nasceu, Jesus? Ela caminhou em cima de um animal, grávida, próxima a dar à luz, em torno de 112 quilômetros. E nessa caminhada Satanás queria que a Maria abortasse o neném. Tentou fazer com que o neném fosse abortado, mas não conseguiu. Aí o menino nasceu, e assim que nasceu, o rei Herodes, impulsionado pelo inimigo, por Satanás, o que fez o rei Herodes? Mandou matar todas as crianças até 2 anos para atingir a caça principal. Quem era? Jesus. E então queriam matar esse menino, porque ele sabia que esse menino foi profetizado sobre ele lá no Antigo Testamento. Ele viria e ele seria o que iria matar a cabeça da serpente, decepar a cabeça da serpente. E a serpente iria pisar no calcanhar e iria maltratar o calcanhar desse menino. Mas Jesus venceu a Satanás. Amém. Venceu a Satanás. E aí, o que acontece a seguir? Nasceu depois um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Olha que filho é esse, hein? Vocês depois podem ler, por gentileza, se puderem, alguns textos. Eu vou citar aqui, por exemplo, Salmos 2, 8 e 9. Lá profetiza que viria esse filho. E esse filho iria então reger as nações com cetro de ferro. E esse texto, Salmos capítulo 2, 8 e 9. E Hebreus capítulo 1, verso 8. Anote aí para vocês lerem depois. Ali fala, 1, 8. Ali fala o seguinte, que
esse menino, ele refere a Jesus, tá certo? Hebreus 1:8 destaca assim no ponto, que aquele menino é Jesus. E o seu filho, né, que no caso é esse filho que nasceu, foi arrebatado para Deus. Ou foi ou não foi? Você acredita nisso? Eu acredito. E você? Ele foi arrebatado ele foi levado para o céu nas nuvens. Foi ou não foi? Foi levado nas nuvens. E ele vai voltar como ele foi. Ou não vai? Amém. Vamos aí comigo. Vai ou não vai voltar assim? Você acredita? Meu amigo, meu irmão, que coisa. Esse menino, esse filho aqui está no céu hoje intercedendo por você e por mim. Amém. Por isso que nossa religião não pode ser de brincadeira. Pode, irmão Flores? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Então, foi arrebatado para Deus, até o seu trono. Está lá no céu, no trono de Deus. É Ele que nós estamos falando para você aqui nessa noite. É dele. Ele que é a figura central do Apocalipse. Você concorda? Ele é a figura central do Apocalipse. E aí o texto continua. Olha agora. Falou do menino. Agora o verso 6. O verso 6 muda a figura. Volta a figura. O que diz o verso 6? Vamos lá? A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado um lugar para que nele a sustentassem durante 1260 dias. Que isso? Vamos voltar aqui. A mulher representa o que? A igreja de Deus. A mulher vestida de sol. Ela, o filho foi para o céu, Deus levou. Mas a igreja aqui na terra ficou aqui na terra, né? Cumpria o ministério, cumpria a missão, composta de filhos de Deus, pessoas como você, que dedica a vida para Deus, que você quer servir a Deus, amar a Deus de coração. É assim que você quer ou não quer? Você está aqui vivo, você quer, com certeza. E eu também. Aí nesse caso, ela fugiu para o deserto. Por quê? Que deserto é esse? Deserto quer dizer lugar isolado. Lugar isolado, onde não tem pessoas. Deserto. Você está entendendo que a própria palavra diz: mar representa povos, nações, multidões. Deserto representa isolamento. Essa mulher fugiu para o deserto e Deus preparou um lugar para ela. Realmente, se Deus não tivesse preparado um lugar para a igreja durante um período da história, hoje nós não estaríamos aqui. A igreja teria sumido do mapa. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Perseguição. Houve perseguição acirrada. E aqui fala quanto tempo? Quanto tempo? 1260 dias. Nós já estudamos, quando se fala de profecia, nós estudamos que um dia em profecia equivale a um ano. Então 1260 dias equivale a quanto tempo? 1260 anos. Esse período começou quando? Quando começou esse período? Vamos ver se você se lembra aí. Nós falamos, acho que eu penso que eu tenha falei em outros momentos. Começou em 538 com o decreto emitido pelo imperador chamado o quê? Justiniano. Em 538 ele concedeu a Roma, a igreja romana, o poder para dominar sobre o Estado. Então o Estado agora era submisso às ordens de Roma. E a igreja passou a perseguir duramente os cristãos e tirou a Bíblia da mão do povo. Isso não é novidade. Vocês estão entendendo? Eu estou falando rápido, quer que eu volte? Vamos lá. Então, esse período de 1260 dias começou ali, em 538, e se estendeu até quando? 1798, no período da Revolução Francesa, no período do Iluminismo que se fala, né, principalmente na França, e ali foi um destaque muito grande, porque agora da França, Napoleão Bonaparte foi até Roma, e lá prendeu o Papa Pio VI, e ele foi levado para a França, na cidade de Valença, e lá ele morreu. E aí ficou um período que a igreja romana não tinha mais poder, nem sede para se reunir.
Então aqui se cumpre esse período, tá? Esse período de 1260 dias ou anos, tá bem? A resposta aqui vocês já colocaram, já? Tudo certo? Qual a pergunta seguinte? A 4. Como Satanás não pôde destruir Jesus enquanto esteve na terra, o que ele fez com a igreja? O que ele fez? Perseguiu a igreja. Conseguiu destruir a igreja? Não conseguiu. Mas se ele não conseguiu no passado, o que ele faz hoje então? Ele percebe. Ele quis destruir a igreja, destruindo os cristãos. Mas a morte de um cristão era como semente para outros decidirem ao lado de Deus. Quis queimar as Bíblias, mas mais Bíblias surgiram. Então qual é o papel dele hoje? Qual é a estratégia dele hoje? Tirar, confundir a mente das pessoas, interpretar de forma errada, não querer seguir o caminho do Senhor. Então hoje ele tem outras estratégias. E nós precisamos, aqui sabe, vocês viram aqui quanto que ele arrasta com a causa dele? Arrastou quantos anjos? A terça parte. E de ser humano, quanto ele arrasta? Com a mentira dele. Já imaginou? Mas a nossa pergunta é: como se ver livre dos enganos de Satanás? Como não sermos arrastados pelos enganos que ele apresenta? Então aqui nesse texto menciona o drama. Vocês estão percebendo? O drama. Por um lado a igreja de Deus, por outro lado o dragão tentando pegar. Vocês estão percebendo essa luta aqui? Até aqui vocês estão percebendo? É uma luta. Então, como Satanás não pôde destruir Jesus enquanto esteve na terra, o que ele fez com a igreja? BFF. Então ele perseguiu a igreja. Então, agora vamos chegar mais à frente que a luta vai mudar. Quando termina o capítulo 12, menciona a luta maior. Se a igreja passou por essa luta difícil, o verso 7 já começa diferente. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceu o lugar deles no céu, mas eles foram expulsos para a terra. Vocês estão entendendo? Então, Jesus quer dizer aqui o quê? O caminho de Satanás já está definido. Ele perdeu a batalha. Ele perdeu a batalha. Mas aí tem um problema. Os filhos de Deus vão fazer o quê nessa guerra agora, em meio a esse problemão todo aí? O que os filhos de Deus vão fazer? Aí no capítulo 11, no capítulo 12 ainda, fala aqui que o verso 11, eles venceram por causa de quê? Os cristãos venceram por causa de quê? O sangue do Cordeiro. Capítulo 12, verso 11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e também por causa de que mais? Duas coisas: da palavra do testemunho que deram. Mesmo em função da morte, eles não amaram a própria vida. Vocês estão entendendo? Então, aí mostra a vitória dos filhos de Deus, do povo de Deus. Entendeu? E olha, para chegar no céu é assim: ou nós queremos, ou nós vamos abandonar o barco. Não vai ter meio termo. Opa, eu vou ficar como se fosse, mas não sou. Não, eu sou de verdade. Vocês estão entendendo? Como é interessante nós defendermos a bandeira de Cristo, seja a qualquer custo. Vocês estão percebendo isso? É muito interessante esse papel aqui que apresenta a Bíblia Sagrada. Mas vamos então mais um pouquinho à frente. O que aconteceu com a igreja diante da perseguição do dragão? Vamos aqui ler o verso 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia preparado lugar para que nele a sustentassem 1260 dias. Então, a resposta. Vamos ver qual é a resposta aqui. A mulher, a igreja, no caso, fugiu para o deserto. Né? No período da grande perseguição, desde 538 até 1791. Né? Quando, eu já mencionei aqui, foi muito acirrada a luta. Né? Vocês conhecem a história dos valdenses. Tinha um cidadão ali por volta do ano 700 depois de Cristo, logicamente. Surgiu o quê? Surgiu aí um cidadão chamado Pedro Valdo,
formou uma comunidade, e ele então foi para o norte da Europa, para as montanhas, e ali então era protegido através das rochas, das cavernas, e ali formou um grupo de pessoas que estudavam a Bíblia, falava da Bíblia para os outros, mas de maneira muito velada. Eles usavam paletós, lá muito frio, e eles pegavam partes da Bíblia e colocavam dentro do paletó, dentro da roupa, costurava dentro da roupa. E aí ia para a cidade vender frutas, vender as coisas, e aí tirava aquele papelzinho e dava para a pessoa de partes da Bíblia, tudo velados a não ser perseguido e morto. E fazia isso nesse período. Depois dos valdenses vieram outros grupos fortes, né, para poder defender a palavra de Deus tal qual ela devia ser defendida. E até chegar então à Idade Média, quando aí surgiram alguns reformadores que deram a vida para poder defender a palavra do Senhor. Tá certo? Então foi o período em que a mulher fugiu para o deserto, né? 1260 anos. Pode seguir o próximo então aí. Quais são as características determinantes da igreja verdadeira? As características determinantes que o texto vai mostrar para nós. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Quem são esses? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E ele pôs em pé sobre a areia do mar. Olha só, duas características, está aqui. O dragão não está irado com os bêbados dos botecos, porque esse, se não se converterem, ele já tem um domínio mais forte. Mas a mulher aqui representando a igreja de Deus, então o dragão está irado contra a igreja de Deus. Na verdade, ele queria matar, era quem? Era Jesus. Não conseguiu, agora tenta alcançar os filhos de Jesus, que fazem parte da igreja de Deus. E agora a igreja de Deus tem essa característica: os que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. No capítulo 19, verso 10, diz que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. E nós vamos ver esse tema mais à frente novamente, tá? Nós já vimos no passado e vamos rever esse tema. Então, aí, os mandamentos de Deus. Você já percebeu? Se eu fosse um repórter, passasse aqui na rua aí, fazendo uma pergunta, você conhece os mandamentos de Deus? Sim. Sim. Muitos iriam dizer sim, talvez 90 e tantos por cento, né, irmão? Agora, se eu perguntasse, precisa guardar todos os mandamentos de Deus? Sim. Quantos iriam dizer que não? Ou se eu não vou fazer essa pergunta dessa forma, quem sabe eu mudaria. Eu perguntaria: você guarda os mandamentos de Deus todos? Sim. Aí depois você vem, então, sim. Como é que está a sua guarda do sábado? Não é mandamento não? Não é mandamento não? É mandamento. Como é que nós estamos na guarda do sábado? Até tudo der certo, mais na frente talvez nós vamos ver como guardar o sábado novamente. Está nos mandamentos. Aí que está nos mandamentos. Aí depois, adora imagens. Pode adorar imagens? Você não acha que hoje poderíamos fazer um plano com Deus? Senhor, eu gostaria de guardar melhor os seus mandamentos, inclusive o Santo Sábado. Valeria a pena nós fazermos isso? Sim. Quantos gostariam de fazer isso? Me ajuda, Senhor. Deus está vendo a sua mão, o seu coração. Eu já disse aqui e eu repito: se você conhece uma verdade da palavra de Deus, o ideal é se apressar em seguir, porque daqui a pouco você se torna um conhecedor de tudo e praticante de nada. O que vale isso? Vocês estão entendendo? O que vale isso? Então, aqui está Deus falando: irou-se o dragão contra a igreja e foi pelejar com os restantes da sua descendência, a descendência dessa igreja, todos. Quem são eles? Peraí, precisa saber quem são eles. É todo mundo. Não é todo mundo não, aqui está definido. Os que
guardam os mandamentos. Meu amigo, meu irmão, minha irmã, eu vou falar no coração para você. Para guardar os mandamentos de Deus, principalmente 2. Vou citar aqui um mandamento que é o sábado. Requer fé. Porque muitos vêm com bastante tradição, costume de longo tempo. Para fazer essa mudança, requer fé e oração. Um outro item que também requer fé e oração. A Bíblia fala do dízimo. E o dízimo, para devolver fielmente, para colocar a mão no bolso, requer fé que Deus é o dono de tudo. E Ele pede apenas os 10%. Então requer fé. Você já está praticando essas coisas? Ou nós vamos levar uma religião de faz de conta? Para onde iremos nós com um caminho assim? Por isso, aqui o apóstolo está definindo. O dragão está irado. Está irado porque o maior desejo do inimigo é ver você do lado dele no dia do fogo. Você concorda? Não. No dia do fogo eterno, no dia da destruição, ele quer ver o maior número do lado dele. Por isso que ele está irado. Ele está com a ira muito grande, e ainda mais quando ele sabe que o tempo está acabando. Intensifica seu trabalho, seu ministério. Diz uma história, não sei se é história ou história, mas dizem que quando o diabo percebeu que Jesus ressuscitou, Jesus saiu da sepultura, ele reuniu os demônios e disse: gente, estamos perdidos. O homem saiu da sepultura, ninguém segura ele mais, e nós não temos mais nada para fazer com ele. Que ideia vocês têm? E aí os demônios então chegaram à conclusão: vamos destruir os filhos de Jesus. Então nós vivemos nessa terra no chamado conflito cósmico. E esse conflito atinge todos, de uma forma ou de outra, mais intensamente uns, às vezes sofrem mais do que outros, mas esse mundo está assim. Agora Jesus disse que o vencedor está do lado dele e ele vai dar bênção, ele vai dar vitória. Você concorda comigo? É verdade? Então aqui está o ponto. Olha aqui, ali no caso, a característica da igreja verdadeira são os que guardam os mandamentos de Deus, Deus segundo Jesus. Muito bem, pergunta 7 agora. Qual é o motivo da vitória do remanescente que guarda os mandamentos de Deus e tem o segundo Jesus? Qual é o motivo da vitória? Então nós já vimos aqui esse texto, vimos? 12:11, nós já lemos. Sangue do Cordeiro. Vocês lembram lá no Antigo Testamento, não passava na porta assim, o povo passava o sangue na porta para não morrer, senão o anjo da morte passaria lá e matava quem não passasse? Hoje nós precisamos do sangue do Cordeiro também, em nosso coração a cada dia. E aí mais o que mais? Não é só o sangue do Cordeiro não, por causa da palavra do testemunho que deram. Estamos dando testemunho? Estamos dando testemunho. Então, cada dia eu tenho que fazer essa pergunta para mim mesmo. Devemos ser outdoor de Deus, um outdoor de Deus ambulante. Pessoas passam e nos veem. Olha aí o Filho de Deus, vai aí com o Filho de Deus. Isso é que Deus espera de você e de mim, não? É o motivo da vitória. Então seria ali o sangue do Cordeiro, né? Graças ao sangue do Cordeiro, e também testemunho que dão. Mas aqui está a força, o texto está dizendo: graças ao povo de Deus no tempo do fim vencerá graças ao sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Agora, não é só assim não, porque aí eu não deixaria só essa pergunta até aqui não, eu colocaria mais, porque aí o povo diz: o sangue diz, pode pecar à vontade aí, se mistura no pecado, porque vem o sangue de Jesus vai limpando tudo. Espera aí, temos que dar testemunho de que o sangue de Jesus teve efeito na nossa vida. Sim ou não, irmão Flores? Não é verdade? Então tem que dar um testemunho também. Pergunta número 8, diz aí: qual é a vontade de Cristo com relação àqueles que ainda não fazem parte da igreja
verdadeira. Qual é a vontade de Cristo? O que diz lá São João 10,16? O que diz? Vamos juntos? Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor divino. Pastor divino. Então Jesus está dizendo o que nesse texto? Ainda tem o quê? Qual aprisco? O aprisco dele, da igreja dele. Aprisco aqui quer dizer o aprisco de Jesus, que é a igreja dele. A igreja que segue guardando os mandamentos de Deus e tem o quê? Testemunho de Jesus. Testemunho de Jesus. Então responde aí. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Muito bem, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Exatamente, aí está correto, né? Então, aqui um desafio que vem para nós é o seguinte: ainda há oportunidade para mim, para você, para nós, para dar esse passo importante. Ainda há oportunidade. Então aqui, enquanto existe graça, há oportunidade e convite da parte de Deus. Esse convite se torna ainda mais urgente nos eventos finais, com o último chamado divino. Qual é o último chamado divino? Apocalipse 18, verso 4. Retirai-vos dela o meu, a não ser desculpes dos seus pecados. E para não participar dos seus flagelos, as pragas irão cair sobre os ímpios. Então, queridos, aqui está o que a Bíblia Sagrada relata, a importância de nós estarmos bem seguros na igreja de Deus, na igreja verdadeira. Alguns falam o seguinte: a igreja sou eu, aonde eu estou está a igreja, não preciso de ir para a igreja. Esta compreensão, ela sai fora do princípio bíblico, porque a Bíblia diz que Deus tem um povo, e na Hebreus 10, 26 fala: não abandoneis vossas congregações, vossas igrejas, como é costume de alguns, tanto mais quanto vede que vai aproximando aquele dia. Então Deus tem o seu povo. É importante nós firmarmos junto com o povo de Deus, que guarda os mandamentos dele, né, e que tem o testemunho de Jesus. E assim, você agora pode ler comigo o meu compromisso. Entendi que Deus tem um povo fiel nos últimos dias. Esse povo guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. O Senhor deseja que seus filhos se unam a esse povo. Eu me comprometo a ouvir o chamado de Jesus e fazer parte da sua igreja. Amém? É o seu desejo? Então assine aí esse tema de hoje, tá bom? Pastor, vamos só fazer uma oração então para a gente encerrar? Querido Pai que estás nos céus, Senhor, muito obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui estudando a sua palavra e entender, Pai, que o Senhor tem cuidado do seu povo, Pai. Amém. Sabemos, Pai, que o Senhor não habita em templos humanos construídos por homens, você está junto conosco, mas a sua igreja, Pai, são os seus filhos que guardam os seus mandamentos e têm a fé e o testemunho de Jesus, Pai. Amém. Então, por favor, Pai, que nós possamos ser fiéis aos seus mandamentos, fiéis ao testemunho de Jesus e vivermos, Pai, de acordo com a sua vontade. Amém. Esteja guiando cada família aqui representada e que nós possamos, Pai, fazer parte dessa grande igreja que somos os seguidores de Ti, Pai. Amém. Que o Senhor abençoe cada um de nós e nos guie em segurança de novo aos nossos lares. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. 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 Uma boa noite e Deus abençoe a todos.